O Luiz Felipe Pondé, eu achei muito show. Eu assisti o vídeo dele e eu achei show como que ele ironizou sobre os Red Pill, né? Pílula do despertamento ou pílula do ressentimento, sabe? Criação de homens apavorados e ressentidos, homens perigosos. Meu Deus, olha o que o Pondé falou dos homens. Nós vamos estar falando aqui nesse vídeo e eu achei assim pesado, eu achei duro, mas eu achei que serve como um alerta também. Ele falou de uma forma assim que eu sei que machuca, né? Eu sei que dói, mas a forma como ele falou pode servir até como um alerta e fazer bem para os homens. Então fica aqui nesse vídeo, já curte, comenta, compartilha, não deixa mesmo de dar o seu like, nem de deixar o seu comentário. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho, porque essas coisas elas são pequenas e são simples, são ações fáceis, sabe? O mais difícil a gente está aqui fazendo, elas são fáceis, então faz isso aí para você ajudar a gente. Mais de 86% das pessoas que estão assistindo o meu canal, elas não são inscritas. Então se inscreve aqui nesse canal, gente, ajuda a gente. Já imaginou se todo mundo que não é inscrito se inscreveu, tanto que vai me ajudar? Então bora lá, dá essa força aí pra gente, para que essa mensagem possa chegar ainda mais longe. Queridos, eu achei até bem humorado, sabe? Até a cara dele, o jeito dele falar assim, me levantou até meu astral, sabe? Eu achei muito engraçado, né, o jeito dele. E a gente pode tirar grandes lições do que o Luiz Felipe Pondé falou, né? E eu fiquei assim pensando, né? Pílula do despertamento ou pílula do ressentimento, não é? Pelo que ele falou, gente, meu Deus, nós estamos com essas coisas, né? O movimento está gerando homens, não é? Ressentidos, feridos, magoados, tá mesmo. Homens violentos e perigosos, tá? Isso tudo que ele falou aí, não é mentira, não. Olha uma das coisas, algumas coisas que ele falou, né? Que esses movimentos que acabam se formando, inclusive os Red Pill, né? São muitas vezes homens mal educados, grosseiros, com linguagem chula, versão evoluída dos MGTOWs, que demonstram aversão e ressentimento às mulheres. Homens inseguros, violentos, grosseiros, ridículos, com uma reação péssima. A gente sabe que o feminismo, eu não creio que exista feminismo radical. Ele pode falar de feminismo radical. Eu não creio que exista feminismo radical. Eu estudei filosofia, mas eu não fiz a minha tese final de filosofia. Então eu não me formei em filosofia, porque eu sabia que eu ia ser reprovada na minha tese, porque a minha tese era sobre que esses filósofos, não é, do século XVII, século XVIII, que não tinham formação acadêmica, eu não considerava filósofos e não considero ainda, porque para mim eles são picaretas, são pilantras, mentirosos, a serviço de uma pauta, porque eles se firmaram e se construíram a partir de uma pauta. E muitos deles influenciaram na psicologia, na psiquiatria, com suas pseudo-pesquisas, que não existem provas nenhumas dessas pesquisas, porque eles não tinham formação acadêmica nenhuma. Então, existiram lá no princípio, no começo, filósofos que não tinham formação acadêmica, mas que eram grandes homens, Sócrates, Platão, Orígenes, Tertuliano. Tinha tanta gente lá no começo que era gente boa e que fez muito bem para a filosofia, são os braços da filosofia, né? São os pais da filosofia, mas depois um monte de picareta que estão destruindo a humanidade, que tem o posicionamento direto de esquerda, entraram no negócio com mensagens que estão destruindo a vida de todos. Inclusive, foram esses indivíduos que formaram o movimento feminista. Não foram mulheres manipuladas, mulheres caídas da época,
E não era, a maioria delas, não era nenhuma pobrezinha, não. Eram mulheres que se metiam, que tinham tudo, na verdade, a maioria delas, e estavam entediadas com a vida fácil e boa que elas tinham e queriam começar a entrar onde os homens iam, porque eram mulheres que queriam fazer o que os homens faziam. Então, eram mulheres que tinham inveja dos homens, que na verdade não queriam ser mulheres, não queriam ser mães, não queriam ter o mínimo de responsabilidade que elas tinham. Algumas outras dessas mulheres eram realmente as amantes, as mulheres que andavam com esses homens, pelos lugares que eles andavam, né, que eles iam, né, esses homens aí, eles ou tinham recurso para pagar, não é, os cabarés, os lugares lá onde eles tinham ir, a casinha da luz amarela, da luz vermelha, da luz verde, da luz não sei de que cor, que eles iam, ou alguém bancava eles, ou eles tinham como se bancar, ou viviam da herança dos pais, ou viviam às custas dos amigos, não sei. Só sei que eles frequentavam esses lugares e muitas também. Algumas eram mulherinhas desses lugares aí, inclusive que eles mesmos davam roupas para que elas saíssem nas ruas bem vestidas, e as mulheres de bem que trabalhavam olharem para aquelas mulheres bem vestidas e ficarem assim, poxa, mas eu trabalho tanto, eu não tenho nada, e essa daí é lá da vida, tal, assim, né? E ela tem, olha aí como é que ela anda bonita, e eu, né? A mulher de bem anda feia, e a mulher bonita, entende? Então, fazendo esse tipo de coisa, eles conseguiram começar a distorcer a mentalidade das mulheres. Gente, quem ainda não curtiu aí o meu vídeo, curte, não esquece de curtir o meu vídeo, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu publicar um conteúdo, você vai receber. E se inscreve lá na outra plataforma também, eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí se inscrevam lá. Então, eles fizeram todas essas artimanhas, esses homens, e criaram um movimento feminista usando essas formas de ação para seduzir a mente das mulheres. Então, eu não acredito em feminismo radical, eu acredito que o feminismo, ele, seja qual for o nível, ele não presta, ele não vale nada. Ele só trouxe mal e distorção. E eu creio que esses homens, eles têm razão de se sentir assim, e que são esses homens que reagem a isso, que dão força para que os homens não se calem, porque os homens, eles têm uma tendência a silenciar, e eu já tenho falado em vários vídeos aqui sobre o silêncio de Adão, o quanto o homem silenciar é um problema sério, o quanto o silêncio do homem destrói toda a humanidade. Então, eu também estudei filosofia, não me formei por causa do que eu já expliquei aqui, mas eu falo para vocês, não considero muitos filósofos formados nas academias hoje como filósofos verdadeiros. Por quê? Porque eles são formados todos pela esquerda. Eu não creio que os homens estejam errados em reagir. Agora, sim, usar a Bíblia é completamente contra a violência, completamente contra linguagem de baixo calão, palavrão, homens violentos, homens que não respeitam mulheres, como também mulheres que não respeitam homem. A Bíblia ensina homem e mulher a viver debaixo do amor, ensina a amar e a respeitar o outro, tanto que os homens cristãos acabam até sendo bons demais. Eu não vou falar que os homens cristãos são bananas, né? E que acabam sendo mandados pelas mulheres, que no Evangelho de Cristo, as mulheres verdadeiramente, se houvesse um empoderamento feminino, esse seria dentro do Evangelho de Cristo, porque dentro do Evangelho de Cristo o homem respeita a mulher, ele valoriza a mulher, porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. E aí todo aquele que recebe a Cristo passa a ver a mulher e a tratar a mulher com honra. Então é nesse ponto que eu falo, que eu acho, eu creio que esses homens estão certos. Eu não apoio homem com medo de mulher, homem cheio de ressentimento, homem ressentidos, não é? Homem, ele tem que estar desperto. O certo do movimento Red Pill é trazer o despertamento para o homem. Fazer esse homem
enxergar a realidade que ele não estava vendo. Não tornar esse homem um fraco, ressentido, magoado, aquele homem que vai correr do mundo, correr de tudo, correr de todas as mulheres, achar que todas as mulheres são um monstro. Se bem que em algumas capitais está difícil de achar uma mulher que presta. Diante de tudo o que já aconteceu, é a forma como as mulheres estão se portando em alguns lugares do Brasil. Eu creio que os homens realmente ali possam ter esse olhar de medo mesmo, de afastamento completo, porque dependendo do lugar e da vulgaridade, a forma como as mulheres têm se portado, o homem realmente vai ficar com medo. Mas eu creio que eles têm que procurar manter o equilíbrio, olhar para essa fala do Pondé e começar a manter o equilíbrio, porque o que a gente tem visto de mulher falando palavrão, mulher boca suja, e isso é nojento, é vergonhoso. Quando você olha para uma mulher, a mulher boca suja, falando palavrão. Aqui na minha casa mesmo, tinha uma pessoa que trabalhava muito bem, me ajudava muito, fazia minhas unhas, mas eu acabei desgostando. A pessoa vinha, falava palavrão, falava, e eu conversando com a pessoa, tantas vezes conversei tanto, mas não teve jeito. Então, eu preferi ficar sem aquele serviço que era importante para mim, do que ficar ouvindo determinadas coisas o tempo inteiro. Nós estamos posicionados de um lado, nós temos que nos manter nele. Então, pelo poder do nome de Jesus, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e que Deus abençoe a sua vida, se posicione, saiba o que Deus pode fazer através da sua vida e não seja um homem magoado, ressentido, seja mesmo um homem desperto, não é? Porque o Red Pill tem de ser a pílula do despertamento e não a pílula do ressentimento. Que Deus multiplique essa mensagem no seu coração e abençoe a sua vida.